Nós vamos falar agora, então, sobre as glândulas suprarrenais, certo? Nós falamos dos rins, né, na unidade passada, e agora nós vamos falar das glândulas suprarrenais, que são os chapeuzinhos que fica sobre o rins. Então, quando eu lembrar de suprarrenais, eu vou pensar que ela está sobre, ou então, se ela está sobre, ela está na parte superior dos rins. E qual que é a função dela? Regular o metabolismo do sódio, do potássio e água. Então, ela tem o papel de fazer o regulamento de sódio, potássio e água no organismo. Elas também vão regular o metabolismo do carboidrato e as reações do nosso corpo quando ele é submetido ao estresse. Então, toda vez que meu paciente ou nós somos submetidos ao estresse, como nós vamos ter essa reação e como o meu corpo vai reagir, sistema de fuga e defesa, ela vai estar sendo atuada sobre os hormônios que são liberados nas suprarrenais, certo? Que são os chapeuzinhos dos rins. Nela, nós temos duas regiões, a região medular e a cortical. Na unidade passada, nós ouvimos falar sobre o córtex e nós ouvimos falar sobre a medula renal, onde ela era dividida por pirâmide. Na mesma forma dessa divisão, acontece também nas suprarrenais. Não falei no passado para que não viesse confundir vocês. Então, na aula passada, na unidade passada, nós falamos somente dos rins. E nós aprendemos que aqui dentro do rins, na parte mais interna, nós temos a medula e na parte mais externa, nós temos o córtex. Na glândula suprarrenais, eu tenho tanto a medula como o córtex. Só que o que acontece? Há uma inversão de localização e há uma inversão também de coloração. Se vocês lembram bem, nos rins, o córtex ele é mais claro, mais rosa, e a medula ela é mais escurecida. Nas suprarrenais tem essa alteração. A medula nas suprarrenais, ela está mais fora, em vez de estar no interior, ela vai estar do lado mais de fora, e ela é clara, certo? Nessa medula vai ter a produção de adrenalina ou epinefrina, que é a mesma coisa que nós utilizamos como medicação durante uma PCR, uma reanimação de um paciente que evolui com PCR. E na parte mais interior, ou seja, dentro, o meiozinho, nós temos o córtex, certo? No córtex, nós temos liberação do cortisol e dos androgênios, certo? Então, nos rins, o córtex fica para fora e a medula fica para dentro. Na parte suprarrenal, esse papel inverte. Tanto inverte a localização, como também inverte a questão da coloração. Ela não segue a linha como estava na unidade anterior. Então, lá na medula tem a produção das catecolaminas, que no caso aqui está a epinefrina e a norepinefrina, que é a mesma coisa da adrenalina e a noradrenalina. Quando eu falo de adrenalina, automaticamente eu vou lembrar de um paciente que está tendo uma grande descarga. Já aconteceu, vou dar um exemplo. Estou vindo pela rua e de repente eu tenho a sensação que alguém está me perseguindo e eu posso estar sendo alguém está me vigiando para que venha me fazer um assalto. Naquele momento eu começo a ter alterações de sinais vitais, eu começo a ter batimento cardíacos acelerados, eu começo a ter palpitações, eu apresento tremores. Isso estava me acontecendo porque eu estou tendo uma grande liberação de epinefrina, de adrenalina. Eu estou sendo submetida a um momento de estresse e meu corpo vai começar a reagir de alguma forma. Até que chega a um ponto que eu realmente entro na paranoia e acredito que está acontecendo já propriamente o assalto ou estou próximo de ser assaltado e eu começo a ter a reação de fuga, que é a reação de correr, de gritar, de pedir socorro ou de tentar fugir daquela situação que eu estou sendo submetido. Num paciente que vai evoluir para um PCR, quando nós falamos